aqui, mas ninguém me ouve. Ele tem que ficar aqui, né, Zé? Vamos começar com as perguntas então, Zé Afonso? Vamos lá. Advogado e analista político, Dr. Douglas Eduardo, depois de muitas informações, depois de muitos comentários, de muitas avaliações, né, na fase pré-eleitoral, na fase eleitoral, as campanhas, as pesquisas, e agora, finalmente, segundo turno e eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, como é que você viu ontem a movimentação aqui na cidade com relação a esse segundo turno? Então, na verdade, era algo um pouco previsível aqui para Patos de Minas, o resultado aí com a ampla vantagem do Jair Bolsonaro aqui em Patos de Minas e na maioria das cidades aqui da região. Quer dizer, você já esperava que o segundo turno não fosse diferente? Sem dúvida, né? O que a gente notava, o sentimento nas ruas era de ampla maioria aqui na cidade do Jair Bolsonaro. E no resultado nacional também era algo que já vinha sendo colocado pelas pesquisas que haviam sido divulgadas nos últimos dias, aí a maioria delas dando uma vantagem pequena para o Lula, e foi o que se confirmou. Salvo engano, uma ou duas pesquisas indicavam aí vitória do Bolsonaro e uma ou outra indicava uma diferença grande para o Lula em relação ao Bolsonaro. O que a gente viu aí, nós tivemos, eu inclusive comentava aqui ontem, que a Paraná Pesquisa acertou o resultado praticamente cravado. 49 a 51 ficou quase que numericamente pensado o resultado da pesquisa. O próprio Datafolha acertou dentro da margem de erro, a Quest acertou. Nós tivemos aí uma série de pesquisas que, ao contrário do primeiro turno, tiveram a dificuldade de captar a intenção de voto do eleitor, mas que nesse segundo turno os resultados foram muito próximos daquilo que foi apurado nas urnas. O IPEC também, né? O IPEC teve diferença, o IPEC, salvo engano, dava uma vantagem maior para o Lula. Mas não ficou, quer dizer, tão discrepante. Houve uma inversão em relação ao exato. Né? Houve de discrepância. Agora, interessante que o Lula aumentou a sua votação em Patos também. O Bolsonaro aumentou, foi para 56.293 votos, 64,78, enquanto no primeiro turno ele teve 47.758, 56,77%. O Lula, que obteve no primeiro turno 29.983, 34,45%, agora nesse segundo turno foi para 30.612 e um percentual de 35,22%. Na verdade, no segundo turno, como a gente não tem mais as outras opções de voto, acaba que existe um eleitor que se torna obrigado a votar ou em um ou em outro, e isso é natural. O que a gente observa é que aqui em Patos a maioria dos eleitores que votaram nos demais candidatos migraram para o Jair Bolsonaro, porque o crescimento do Lula foi bem menor do que o Bolsonaro. E no próprio estado de Minas Gerais também, a diferença diminuiu muito, né? Apesar do Lula ter crescido em Minas, o Bolsonaro cresceu exponencialmente mais no resultado. Apesar de que, mantendo a tradição já de algum tempo, o Lula venceu em Minas também, assim seguindo o resultado do Brasil, que já tem sido uma tradição há algum tempo. Mas esperava, né, doutor Douglas? Bom dia, né? Que a coisa fosse já dar vitória pro Lula aqui em Minas Gerais logo no início, e isso não aconteceu, né? Foi logo lá no finalzinho que o Lula virou aqui em Minas Gerais. Na verdade, né? A nível de Brasil, porque o que a gente acompanhou, que na maioria do tempo de apuração o Bolsonaro ficou na frente, era algo que a gente até já comentava, porque as pesquisas indicavam que o Bolsonaro venceria na região sudeste, na região centro-oeste, na região sul, e que perderia no nordeste e na região norte. Era o que as pesquisas indicavam, e já havia uma perspectiva de que na apuração isso fosse demonstrado, essa virada, como ocorreu no primeiro turno. E se a gente observar os gráficos, tanto do primeiro turno como do segundo, ocorreram quase que num momento muito próximo, né? Começou a apuração, o Bolsonaro saiu com uma vantagem muito grande, né? No primeiro momento a vantagem foi enorme, mas caiu logo de imediato e se aproximaram, ficaram ali com a diferença de 2, 3 pontos de vantagem para o Jair Bolsonaro por um longo tempo, até que por cerca, um pouco antes das 8, 7, por volta de 7 e pouco, houve a inversão
e o Lula assumiu a liderança e continuou crescendo um pouco, terminando aí com a diferença, uma vantagem de 1,8%, cerca de 2 milhões de votos. 2 milhões e 100 mil. Agora, não dá para falar que porque o Lula ganhou em Minas que ele foi eleito, né? Não, de jeito nenhum. Essa história aí, lá atrás, se você colocar uma margem de 10 pontos de diferença, tudo bem. Agora, praticamente colado um no outro é o Nordeste. E também não dá para você falar que é o Nordeste também. O Bolsonaro, se ele amplia em São Paulo, mas se ele consegue ganhar em Minas, teria ganhado a eleição, ou aproximado um pouco mais. Então não dá para ficar ali. Minas Gerais. Minas decidiu de forma de novo eles vêm com a mesma história, né? Tradição, ganhou em Minas, ganhou a eleição. Negativo. Na verdade, o que a gente coloca é o fato de tradição, mas não como definir a eleição. Fator principal. De forma nenhuma. Inclusive, ontem, acompanhando a apuração, colocando a situação que ainda faltavam muitas urnas para se apurar no Nordeste, mas eu estava absolutamente numa situação de que não seria possível o Lula reverter o quadro, porque em São Paulo a vantagem estava muito alta. Só porque mais para o final, o Bolsonaro estava aí com cerca de 59% no início da apuração em São Paulo e ele terminou com 55%. Se ele não diminui essa vantagem em São Paulo, certamente ele teria vencido a eleição, apesar da grande diferença que o Lula teve na região Nordeste. É verdade. Doutor Eduardo, o que você acha que pode ter acontecido? O que pesou mais na eleição do presidente da República? Porque, na verdade, ainda que o Lula mantivesse desde o início da campanha um índice, digamos, quase que sem mudanças, né? Mantendo ali sempre numa posição confortável nas pesquisas, e o Bolsonaro, evidentemente, lutando para chegar lá, subindo, tanto é que não deixou o Lula ganhar no primeiro turno, né? Teve que ir para o segundo, e no segundo aumentou também, e era, na verdade, um candidato difícil de ser batido. Primeiro pela própria performance dele, o jeito dele, que foi, digamos, diferente dos presidentes anteriores, e isso cativou muita gente, mas principalmente porque, afinal de contas, é o presidente da República e, estando na presidência, estando à frente do governo, ele tem toda uma favorabilidade em termos de máquina do Estado, não é verdade? Tem uma posição, digamos, muito mais confortável do que o opositor. Sim, sem dúvida. Na verdade, a gente até tem um fato histórico, que é o primeiro candidato à reeleição à presidência do Brasil que não consegue se reeleger. É verdade. Então, o que a gente observa é que a posição do Bolsonaro é muito polêmica. Ele agregou muito com isso, com as polêmicas que ele criou, mas também criou muitos adversários ferrenhos, né? Eu acredito, inclusive, que a ressurreição política do Lula, e ele, inclusive, ontem no seu discurso utilizou esse termo, porque ele alega que estava morto praticamente politicamente depois da prisão e daquela situação toda, e conseguiu ressurgir graças a essa polarização absoluta e das polêmicas criadas. Eu até comento com algumas pessoas que eu acredito que se o Bolsonaro não tivesse mencionado tanto o Lula durante o seu mandato, talvez o Lula não tivesse permanecido na memória das pessoas. Erro de estratégia, né? Eu não sei dizer necessariamente se é erro ou se é acerto, o que isso pesou, mas quando você reafirma o nome da pessoa diuturnamente, ainda que para crítica, ele não sai da memória das pessoas. É verdade. E aí... Com mais um detalhe, viu? Não era apenas citar o nome dele, era deixar de falar de projetos ou, né, de propostas, para ficar mais na agressão, na briga. Sim, é um ponto que fica. Havia diuturnamente discursos e comentários. A gente fez isso, mas o Lula não fez. O nosso governo age assim, mas o Lula age diferente. Ou seja, mesmo quando você tinha espaço para explorar, por exemplo, somente os méritos do seu governo, e eu acredito que o Bolsonaro acertou muito, e apesar que tem muitos pontos de erros e de críticas também, mas acertou muito. A questão econômica, eu acho que o governo Bolsonaro acertou muito, e ele poderia talvez ter se beneficiado e se reelegido se tivesse focado mais nisso e deixado pautas muito polêmicas
para um outro momento, não sei necessariamente, porque talvez ele perderia aquele eleitor muito fanático, né? Porque todas as vezes que ele se distanciava do discurso mais agressivo, aquela base de apoio também se revoltava, né? A gente não dá para ter certeza, isso é tudo campo da utopia, daquilo que a gente imagina, mas eu acredito que o fato de o Lula ter hoje vencido a eleição e estar indo para o seu terceiro mandato se deve muito à postura assumida pelo próprio Bolsonaro. Eu tenho um posicionamento um pouco diferente. Eu acho que primeiro que o Bolsonaro surgiu lá atrás por acaso. Para começar, nós começamos em 2018. Aproveitou uma brecha. Sim. Né? Aproveitou uma brecha, não estava nem em pesquisa, praticamente não estava, de repente ganhou a eleição. Foi uma onda, né, bolsonarista que entrou e ganhou a eleição. Depois, o que aconteceu? Ele começou a governar, veio a pandemia, né? Que a pandemia afetou o mundo inteiro. Sim, sem dúvida. Um desgaste grande, mesmo que ele tivesse agido. Qual o jeito certo de agir na pandemia? Ninguém sabia. Nenhum governante do mundo sabia. Até hoje, na China estão brigando. Até porque não tinha tratamento. Não existia absolutamente nada. Aí vieram as críticas, desgaste com Mandetta, com aquela CPI que foi feita exatamente por um desgaste grande, né? Lógico, a oposição ia se aproveitar disso. Depois veio a guerra. Então, eu acho que isso aí é um punhado de fatores. Se você juntar as peças, não adianta falar porque o Bolsonaro é radical, porque o Bolsonaro não tem diálogo, porque o Bolsonaro é isso, que é aquilo. Não, eu acho que tem que juntar tudo. Sim. E aí você tem que pegar a popularidade do Lula lá atrás, né? Você citou bem o resgate do Lula, né? Veio a questão, primeiro a questão da prisão do Lula. Foi absolvido, entre aspas, pelo Supremo Tribunal Federal. Foi anulado, né? Foi anulado. Descondenado. Tem um punhado de nomes aí, né, que foram colocados. E isso aí, eu acho que tudo isso pesou, né? Existe aquele lado como você falou, o Lula estava apagado, estava sumido, mas de repente, depois dessa descondenação do Lula, aquilo ali foi uma virada, né? Foi uma guinada. E continuou o desgaste do Bolsonaro. E não existia também outro nome com potencial de vencer o Bolsonaro. A única hipótese que existia, assim, pelo histórico, era o Lula, que despontava como uma liderança que pudesse fazer oposição ao Bolsonaro nessa eleição. Que já tinha sua legião de torcedores, de eleitores fidelizados, né? Sim. Agora, eu acho ainda com relação a isso que o Ramalho falou, a pandemia realmente pesou, né, para todo mundo. Sim. Inclusive contra o Bolsonaro. Mas eu acho também que o Bolsonaro não soube administrar essa questão, porque ele bateu muito de frente, né, na medida em que os problemas iam aparecendo, com ministros que na verdade não corresponderam à expectativa, que nem eram conhecedores profundos do assunto. Ele deu de bandeja um fato muito interessante para a oposição, que era questionar a vacina. Ao colocar esse ponto, que era a única saída naquele momento, porque estava todo mundo perdido, como foi colocado, e surge uma vacina e de repente o presidente da República coloca em dúvida, começa a questionar a esperança das pessoas que queriam ver solucionado aquele problema. Olha, gente, a única coisa que a gente tem é uma vacina. E a vacina não é defendida pelo presidente. Ele deu um discurso muito forte para a oposição trabalhar. Tanto é que no auge da pandemia foi um momento que a popularidade do Bolsonaro caiu lá para baixo. Depois ele conseguiu recuperar, foi fazendo alguns discursos, se justificando, e melhorou essa situação. Tanto é que, se a gente observar, o segundo turno, o Bolsonaro cresceu muito mais do que o Lula. Ele conseguiu realmente se posicionar, e até o ponto que foi defendido aí com aquela questão das rádios no início da última semana, que se falou numa tentativa às vezes de postergar a eleição. Talvez, se ele conseguisse essa ideia, talvez ele conseguisse reverter o quadro, porque a diferença foi muito pequena. Mas alguns fatos também lamentáveis, inclusive, corroboraram para a derrocada de Jair Bolsonaro, como é o caso do Roberto Jefferson. E, de certa forma, acabou influenciando negativamente o fato de última hora. Eu não acho que incentivou, não, porque o número de... É isso que o Douglas falou aí, ele subiu muito. Ele subiu muito. Mas não foi só isso, né? Teve outros fatores também. Pontos. No primeiro debate que nós tivemos na TV Band, o Jair Bolsonaro se saiu muito melhor que o Lula.
Tanto é que as pesquisas que saíram logo em seguida diminuíram muito a vantagem. Ele conseguiu crescer. E teve fatos que eu acho na última semana que foram prejudiciais à campanha, mas assim, não capaz de reverter um quadro muito grande. Nós tivemos a questão do Roberto Jefferson, que eu acho que em algum ponto prejudica ou desestimula a própria campanha do Jair Bolsonaro de estar nas ruas, porque precisaria se justificar e cria um fato negativo. Nós tivemos aquela situação das rádios, que acabou que no final surgiu como uma denúncia em tese vazia, e isso acaba que eu acho que prejudicou também. E um outro ponto que esperavam, se acreditava que o Lula fosse tão mal como no primeiro debate, no debate da Globo, e não foi. Apesar de não ter... Aí aconteceu o seguinte, a gente sentiu o Bolsonaro muito menos seguro e o Lula muito mais tranquilo, quer dizer, sim, muito mais o debate da Globo, não diria necessariamente que ele venceu, porque o debate é muito grande, são vários pontos, mas assim, o Lula se saiu muito melhor do que ele mesmo no debate da TV Band. Ele conseguiu se posicionar melhor, ele conseguiu responder melhor aos questionamentos que foram colocados, apesar que eu acho que isso também se deve ao fato de ele ter percebido que não tinha ido tão bem e se preparado melhor, porque os questionamentos que poderiam ser feitos já estavam na mesa. Em política não há tanta novidade, a pessoa vai colocar um fato novo. Isso quase nunca acontece. Todas as discussões que são colocadas no debate, os candidatos já conhecem antes, elas já foram discutidas na rede social, elas já foram para o programa de televisão, elas já foram discutidas no rádio. O candidato vai para o debate sabendo tudo aquilo que vai ser questionado. E se ele se prepara e consegue dar uma resposta segura e tranquila, porque no debate não só a resposta falada, mas a forma com que o candidato se posiciona pesa muito. Se ele demonstra segurança, tranquilidade para tratar daquele assunto, às vezes ele fala as mesmas coisas, mas a interpretação daquele que está assistindo é de forma diferente. E no Brasil cai por terra um outro conceito, né? Que desde a redemocratização, desde o final da ditadura militar, todos os presidentes que candidataram à reeleição foram reeleitos, e agora Bolsonaro não. Sim, é um fato novo realmente, assim, é algo que pode acontecer. Nós tivemos aí essa situação, mas isso é simplesmente ideias que a gente carrega de fatos que vinham ocorrendo, mas não significa necessariamente que ocorrerão a vida inteira, né? Lá no Rio Grande do Sul, nenhum candidato à reeleição havia conseguido se reeleger nessa eleição. Pernambuco, a primeira vez com a mulher eleita, então isso é normal, isso está acontecendo. A história vai trazendo fatos novos, só porque o ser humano ele tem muito interesse em conseguir prever o futuro, e isso não existe, a gente não tem esse poder. Por mais que existam fatos históricos dados, o amanhã é sempre diferente do ontem. Não dá pra gente imaginar que o Lula fez um governo bom de 2003 a 2006, 2008, que necessariamente ele vai repetir. Ou ele pode ser melhor, inclusive. Não dá pra gente prever o futuro. Essa ideia, um questionamento que foi colocado muito, o Brasil vai virar Venezuela. O Brasil nunca vai virar Venezuela. Nós somos o Brasil, nós temos a nossa história, e por mais que possa existir um governo ruim de quem quer que seja, o Brasil nunca será Venezuela, nós somos o Brasil. E naturalmente essa ideia de comparação e de repetir fatos históricos, isso é tudo utopia e fantasia da cabeça do ser humano, que tem uma vontade subhumana de prever o futuro, e isso não existe. Mas tem um detalhe aí, doutor, que tem que ser levado em consideração. A esquerda, na América Latina, a esquerda, onde ela está governando, os países estão no buraco. A própria vizinha nossa, que é a Argentina, que inclusive diz que vai ser o primeiro presidente que vai visitar o Lula, o presidente eleito Lula, vai ser ele, o Fernandes. Então, aqui fora, aqui próximo, está virando pó. É uma realidade. Não vamos falar em Venezuela, porque aí já é ditadura, né? Não vamos falar em Cuba e para lá. Isso aí não dá nem pra gente discutir. Mas a Argentina não. A Argentina, na verdade, é uma sequência de erros e de décadas de governos populistas. Não foi só esse governo. Desde a década de 50, quando foi implantado o peronismo na Argentina, a sequência de erros da administração pública e com discursos populistas, ela é muito grande.
Ontem um dos questionamentos que foi colocado aqui, enquanto a gente acompanhava a apuração pelo Edivar, é se o Lula irá cumprir todas as promessas. Olha, eu particularmente não faço questão que se cumpra tudo. Eu acho que o ideal é que tenha responsabilidade com o futuro do país. E se aquela promessa que para ser cumprida coloque em perigo o futuro da nação, o futuro econômico do nosso país, eu acho que ela não deve ser cumprida. Não, e ela não vai nem passar no Congresso. Sim, né? Eu acho que e esse é um ponto interessante a ser colocado também, que um Congresso com forte oposição, ele não permite que o presidente cometa tantos erros, porque se tiver tudo cooptado, o presidente nada de braçada e muitas vezes aprova situações que não são benéficas para o Brasil. Com um Congresso forte, a gente tem oportunidade de debates mais sérios e realmente colocando posições divergentes na mesa e com força. Nós vamos fazer um intervalo. Exatamente, eu quero falar disso aí. Não vamos esgotar esse tema aí do que esperar do Brasil a partir de agora, porque exatamente ele precisa ser mais comentado e daqui a pouco a gente Nós vamos voltar para discutir exatamente essa questão aí, até onde o presidente Lula eleito, né, vai ter liberdade para governar com esse tanto de partidos, esse tanto de fusão que foram feitas aí, acordos e etc e tal. Tanto é que nenhum ministro foi anunciado durante a campanha eleitoral e até agora está tudo caladinho. E também eu queria que o senhor comentasse sobre o silêncio de Jair Bolsonaro, né, que até agora não se manifestou, ele que é o presidente ainda até o final do ano, tá certo? 8h27, e você que está acompanhando o nosso programa, você pode participar conosco. Qual é a sua opinião? Sem xingar, hein? Não vamos aceitar xingamentos aqui, o Edivar vai filtrar ali. Xingamentos não vamos provocar, é hora de paz, não é verdade? Vamos tocar a vida, cada um aí no seu trabalho. Vamos participar no 388-1798, mas pode dar a sua opinião, pode comemorar, mas sem xingamentos, hein? Olha, as empresas do Grupo Patense, Minasaf Brasil, Funerária Patense, tem planos de assistência funerária, atendimento funerário com valores acessíveis e também descontos em hospitais, clínica médica, laboratórios, dentista, entre outros. Agora também desconto de 10% a 15% na sua conta de energia. Maiores informações, Funerária Patense, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Serra do Salito. Acesse grupopatense.com.br ou ligue 3821-5597. 38238362, é intervalo, 8h29, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Venha para o Colégio Universitário Unipam, que a turma é massa. Além de vivenciar o mundo universitário no ensino médio Unipam, você é acolhido por colegas e professores com a sua mesma visão de futuro. E ainda tem acesso à estrutura completa do campus com toda a segurança. Então não perca tempo e matricule-se já. Saiba mais em colégiouniversitario.unipam.edu.br ou pelo telefone 0800 940 4006. Unipam, educação que transforma. Ei, você está ligado nas novas delícias que a Copatos preparou para você. As bebidas lácteas chegaram para conquistar seu paladar e o seu coração, nos sabores chocolate, cappuccino e milho verde. Cremosas, leves e ricas em cálcio, são a opção perfeita para deixar seu lanche ainda mais especial. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das lojas de leite e derivados da Copatos ou supermercado mais próximo de você e experimente. Essa é a Copatos, sempre presente. Box 1 agora vai atender em 2 endereços. A partir do dia 3 de novembro, também na sua sede própria, na Avenida Fátima Porto, 4.455, esquina com a Avenida Piauí. E na tradicional, na Rua Major Gotti, 1.345, com o mesmo atendimento e qualidade. A partir do dia 3 de novembro, também na Avenida Fátima Porto, 4455. Box 1, a direção Elias e Eliseu, com os melhores profissionais. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios, tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Café Santiago, qualidade especial com Café Santiago. O dia fica legal. Café Santiago, o melhor do café.
Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Aqui no Debate 98, como sempre acontece, temos um espaço, que é o Momento Unipan, para falar do Centro Universitário de Patos de Minas, das suas realizações, das suas iniciativas. E o COMINE, Congresso Mineiro de Empreendedorismo, foi uma das grandes iniciativas, que agora voltou na sua fase presencial, na sua 17ª edição. Na semana passada, foi de 25 a 28 de outubro. Um grande sucesso com as presenças de Jackson Follman, Mari Palma e Caíto Maia. E depois nós tivemos no sábado outro grande momento também, voltando à sua origem presencial, que foi o Observatório. Voltando agora para, mais uma vez, na sua 16ª edição, mostrar nesse formato presencial as possibilidades para quem está pensando no vestibular e que vai fazer o vestibular, está pensando em um novo curso, né? O que fazer? Então, o Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, mais uma vez mostrou toda a sua estrutura, todas as suas possibilidades de um curso superior de qualidade, reconhecido nacionalmente, todos eles são assim, e, enfim, grandes opções para os estudantes de Patos de Minas, da região e de grande parte do país, porque vem muita gente de outros estados também. Portanto, foi outro grande momento. Agora, nós vamos focar, e nessa semana vamos falar bastante sobre a 13ª edição do Congresso Mineiro de Inovações Agropecuárias, que já está com inscrições abertas. Vem aí no dia 7 de novembro, já é segunda-feira, hein, gente? O Colmeia é realmente um grande momento. E temos aqui uma programação excelente que amanhã nós vamos divulgar com mais intensidade aqui no nosso programa. E também outras iniciativas que o Unipan tem pela frente, portanto, fique ligado no Momento Unipan e você vai saber de tudo. Unipan, educação que transforma. 8h33 em Patos de Minas. Dornelles Imóveis tem uma dica para você que quer fazer um bom investimento. Invista em imóveis. O Residencial Luiz XV é o novo lançamento do Dornelles Imóveis. São apartamentos de 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1, 2 vagas de garagem, tem sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio sempre partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é o novo lançamento do Dornelles Imóveis, da João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos, é próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. O ouvinte vai participar já, o Edivar está ali acompanhando as redes sociais, daqui a pouco coloca o povo no rádio. Aproveite a maior promoção de crédito consignado do Cicobi Credicopa para aposentados e pensionistas do INSS, servidor municipal, estadual e federal. As melhores taxas até o dia 31 de outubro, com até 120 meses para pagar. É hoje, hein? Aproveite, hein? Tire aquele sonho do papel. Parcelas com desconto direto no benefício para você ficar mais tranquilo. Procure nossa agência na Praça Desembargador Frederico 37, que é a praça da antiga rodoviária, e faça uma simulação. Como é que tá a situação aí, Edivar? Beleza, participação do ouvinte, 3818-1798, nosso WhatsApp, você manda sua mensagem de áudio ou também na sua mensagem de texto. O ouvinte não quis se identificar, disse o seguinte: olha, o Bolsonaro errou na escolha do vice. Em Minas, por exemplo, ele teve o Carlos Viana como emissário para bater no Zema. Creio eu que se o Carlos Viana ou qualquer outro político fosse o vice, não perderia. Errou na escolha do vice, está dizendo aqui o ouvinte. Mas o general do vice é mineiro, né? Inclusive, né? Sim, mas não agregou nada, não, vamos ser sinceros, o ouvinte não deixa de ter razão, né? Acaba que a gente realmente não viu, o nome dele ficou muito apagado. Porque o Lula colocou o Alckmin. Sim. O Alckmin, ele, queira ou não, ele puxou muitos votos lá em São Paulo. Sim, conseguiu agregar. Muitos votos em São Paulo. Se a gente comparar resultado de 2018 com agora,
o PT aumentou muito a votação em São Paulo. Exatamente. Né? Eu acredito que o Alckmin realmente teve a capacidade de agregar votos para a campanha. Além de dar um discurso mais ameno e tranquilo para aqueles que não são ligados propriamente à esquerda. Porque apesar de haver críticas em relação ao Geraldo Alckmin e ao próprio PSDB, eles sempre mantiveram uma posição de alguma forma próxima ao liberalismo, alguma coisa nesse sentido, e não propriamente a dita esquerda. Eu até não gosto de usar esse termo, mas ele mantém essa linha mais ao centro do que a esquerda, como se imagina. O próprio Fernando Henrique Cardoso, sim, né? Sim. Então, quer dizer, além de ter lastro, o Alckmin ele apareceu muito, né? Esteve sempre ao lado do E o próprio Lula fez Lula. questão quase que o tempo todo de citar ele, exatamente já pensando nisso, na possibilidade de agregar e... Seria um equilíbrio, talvez, né? De dar tranquilidade para aqueles que não eram eleitores do Lula, mas que, olha, nós não queremos um governo só do PT. Enquanto que o Bolsonaro não saiu da linha militar. Sim, né? Porque focado. Não quer dizer que direita tem que ser militar. Exatamente. Né? E ele continuou insistindo, né? Era o Mourão e agora voltou com o Braga Neto. Então poderia ter talvez conversado com outras linhas, outros setores. O ouvinte tem razão. O Reginaldo Assis Ferreira participando, bom dia. A dona Neuza Santana Santos também, bom dia. Kleberton, bom dia. Nordeste deu exemplo que nunca se vendeu. O Bolsonaro acabou com o Bolsa Família de 180 e criou o Auxílio Brasil de 600. Não é sobre esmolas, é sobre o caráter, a dignidade da pessoa humana, é o respeito pela Constituição e seus valores. É sobre isso que devemos falar. Lula... não foi o Lula que ressurgiu, foi a democracia que prevaleceu. É o Kleberton passando aqui mensagem falando da eleição. A Doraci Moraes, bom dia para todos vocês. Será que o Bolsonaro ia virar vacina? Será que ele é Deus? Outra, sabendo que todos tomaram a vacina e até hoje tá morrendo gente. Eu votei no Bolsonaro e tô feliz, tá certo? A Doraci passando mensagem, manifestação do Só que não foram todos que tomaram a vacina. Não. Até hoje ainda tem gente que não tomou a vacina. Esse é o problema. Vilma Fátima, Bolsonaro foi rude e misturou política com religião. Aí ele mesmo deu um tiro no pé. É a mensagem da Vilma de Fátima participando conosco. Tem mais aqui rapidinho. Não colocou o nome, eu tenho que clicar na fotinha. Vitor José está dizendo o seguinte: bom dia, rapaziada, muito desnecessário a população colocar o Brasil está em luto porque o querido presidente deles perdeu. Quando estava tendo morte por causa da Covid, eu nem vi as pessoas falar o Brasil está de luto por mais de 600 mil mortes devido à Covid. Um cara que abusou da pessoa que estava precisando de ar, só a minha opinião. Obrigado. E quem participou com a gente aqui e com essas palavras foi o Vitor José. Eu sigo aqui com mais. Quem mais? Alô. Ademar, bom dia. Bom dia, Ademar. Obrigado também por sua participação. Quem mais? Bom dia. Acho que faltou ao Bolsonaro humildade política. Quem passou mensagem é o Fernando Márcio. Outra pessoa também que preferiu não ser identificada disse o seguinte: esse prefeito de Patos de Minas não quis liberar a passagem de coletivo de graça no dia das eleições. Alega que a prefeitura não tinha recursos, mas teve que injetar na Pássaro Branco, criar novos cargos, levou tinta, isso. Está mais do que provado, é prefeito dos ricos. Obrigado, Roberto Jefferson, deputada doida que nos ajudou na vitória. Obrigado. Eu que passou a mensagem aqui, não quis se identificar. Agora todo mundo tira a casquinha, né? Deve ser a Carla Zambelli, né? Todo mundo agora, depois que passou a coisa, tentando tirar uma casquinha. Valéria, bom dia, Rádio Clube. Deveriam pegar esses bestas que estão revoltados, bloqueando rodovias e levar umas chicotadas. Ei, meu Deus do céu, não precisa ser tão radical assim não, Valéria. São as participações dos ouvintes. O André Luiz fala: cadê o Bolsonaro? Sumiu, foi dormir? É a participação do ouvinte. O Shell, vou colocar o Shell. Alô, Shellzinho, bom dia. Vou colocar o seu áudio aqui, meu amiguinho. Alô, amigos, saindo do debate, muito bom dia. Bom dia para o nosso conterrâneo, Dr. Douglas, que é aqui da região leste de Patos de Minas. Uma informação interessante. Olha, aqui na região leste de Patos de Minas, o Bolsonaro venceu em Bom Sucesso, Major Porto, Areado
e perdeu em Pindaíbas. Aliás, em Pindaíbas fizeram uma grande manifestação, uma grande comemoração, com muito forró e muito foguete, né? Foi um barulhão danado no distrito de Pindaíbas. Bom dia! E aqui em Patos meio tímida, né? Por causa da chuva também. Eu achei o Michel bem animado, viu? Eu acho que ele é eleitor do Lula também, né? Ele está bem entusiasmado, não dá? Bom dia! É brincadeira, viu, Michel? Tem outras participações aqui, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Opa, cadê? Aí, ó. Bom dia. Fala, quem tá falando? Faz uma pergunta pro doutor aí. Como é que vai ficar o relacionamento dele com o Moura lá dentro do Planalto lá, que os dois vai ficar lado a lado? Como é que vai ficar os dois? Assim, sobre palpite, sobre a administração lá dentro, projeto, essas coisas. Pergunta pra ele, ver se ele comenta aí a relação dos dois, viu? Com Moura e Lula agora, porque agora eles vão ficar ao lado a lado, tá? Obrigado. O Sérgio Moro foi eleito, senador da República, exatamente, né? Na verdade, no Senado Federal, é natural que a presidência da República tenha que conversar com o Senado, com a Câmara, mas eu não acho que tenha maiores dificuldades, até porque é uma turma de pessoas e é natural que vá haver conversas, que haja críticas, e isso vai ser natural, faz parte do jogo. Até o próprio Nicolas Ferreira, que foi eleito por Minas Gerais, esse recorde de votos, isso que vai fazer uma oposição ferrenha também. Isso mas isso é natural. Na verdade, assim, o próprio Bolsonaro enfrentou oposição ferrenha de inúmeros deputados, de inúmeros senadores, e todas as pessoas que assumem ou assumirem a presidência da República tem que ter oposição ferrenha, sim, tem que ter alguém para questionar, para colocar em dúvida as ações que são feitas, porque a democracia é isso, não tem sentido de existir democracia se não tiver oposição. E oposição forte, é importante que haja. Agora que nós precisamos, hein, doutor, de novos nomes para a política nacional, nós precisamos, né? Sim, sem dúvida. Nós estamos elegendo, foi eleito um presidente com 77 Exatamente. anos. O outro candidato tinha 70 e tantos anos também. Eu acho que precisamos de renovar, né? Trazer realmente nomes novos, criar novas lideranças, apesar que isso é um processo, né? A gente tem observado aí, nós tivemos aí o Nicolas, que teve uma votação extraordinária, candidato a deputado. Eu não sei dizer propriamente se esse voto é um voto propriamente do Nicolas ou por ele defender da onda bolsonarista, porque nós tivemos, por exemplo, como é que chama aquela deputada que foi eleita na eleição passada com votação extraordinária e perdeu agora porque seguiu a onda a Joyce Hasselmann. A Joyce seguiu uma onda, se imaginava que talvez ela saiu da onda, perdeu, não teve votação nenhuma. Tem mais participações? Bom dia, Rádio Clube. É Geraldo. Eu queria dar os parabéns ao novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria que as pessoas hoje acordassem para a realidade, que é lutar por um Brasil melhor, mais justo, acabar o ódio, a guerra. Acabou a eleição, gente. Vamos unir todos, vamos nos dar as mãos, lutar por um país melhor, mais justo. Eleição não é guerra, é só uma política. Votou, quem teve mais votos foi eleito e pronto, agora vida que segue. Vamos se unir. Agora tem famílias ficando de mal um do outro por causa de um votou no Bolsonaro, outro votou no Lula. Gente, isso é idiotice. Somos todos brasileiros, temos que lutar por um país melhor. Lula ganhou, agora torcer para ele fazer um bom mandato e cuidar bem da população brasileira do nosso país. Não é torcer para ele ser ruim não, para ele fracassar não. É Brasil acima de tudo, gente. Vamos acabar esse orgulho, esse ódio. Brasileiros unidos, não separados. Se fosse o Bolsonaro que tivesse ganhado, a gente também, da mesma forma, teria que torcer. Beleza, depois você coloca mais gente aí. Vamos lá, Zé. Erra quem diz que a guerra continua. Não, de forma nenhuma. E eu acho que ontem, no discurso do Lula, ele teve essa preocupação, né? A partir do próximo ano, eu não sou presidente de 60 milhões de eleitores que votaram em mim. Eu sou presidente dos 215 milhões de brasileiros. É importante que haja essa preocupação, porque, como se diz, nós todos estamos no mesmo barco. Mas não precisa esperar
Mas engana quem imaginar que vai ficar tudo quietinho. Não, isso aí não vai. Nenhuma, porque o Bolsonaro ganhou a eleição e o pau quebrou desde o primeiro dia. Sim, é natural que haja questionamento e isso é bom. O pau quebrou desde o primeiro dia até ontem, quando terminou as eleições. Zé, vamos entrar nesse outro ponto aí, senão não vai dar tempo não. Pois é, a questão agora toda gira exatamente em torno dessa possibilidade do Brasil da agora para frente, né? O que a gente precisa esperar? Claro que depende muito da própria população, não é? A gente acabou de falar aqui, não é mais guerra, a eleição passou, o negócio agora é exatamente conciliação e eu acho que tem que partir por aí. Quer dizer, o Lula, pela experiência que ele tem que, na minha opinião, e você pode explicar isso melhor, a sua opinião também, doutor Douglas, ele tem que ser um conciliador, não é? E tem que ser também um presidente que saiba reconhecer o que foi feito de bom nesse governo que está terminando e, evidentemente, implantar aquilo que pode fazer o Brasil crescer, avançar mais ainda. E, principalmente, acho que o momento é da gente reconhecer que, como nós estamos numa democracia, a vontade popular tem que ser respeitada. Sem dúvida. Não é verdade? Nós não podemos desprezar a votação que elegeu o Lula. Como se fosse o Bolsonaro, seria a mesma coisa, né? Na verdade, quando a gente fala em democracia, a gente fala num voto livre. Não há possibilidade da gente ter uma democracia se a gente não respeitar o resultado das eleições. Isso é natural, importante e eu acredito que deve ser respeitado. Inclusive, foi colocado aqui um dos pontos, cadê o Bolsonaro que não se manifestou? Há uma ansiedade em relação se o Bolsonaro vai ou não questionar o resultado das urnas. Eu acredito que o fato dele não ter se manifestado ontem pode ser um indício que eu acho que ele não vai mover grandes situações, talvez possa até fazer algum questionamento ou outro, mas dentro daquilo que a lei prevê, numa situação muito mais tranquila do que um movimento de rebeldia ou de enfrentamento maior em relação ao resultado das eleições. Agora, essa questão para o futuro do Brasil, a gente torce realmente para que coisas boas sejam feitas, seja do ponto de vista econômico, social, independente do resultado, seja Bolsonaro ou Lula, a gente quer um Brasil melhor. O resultado vem para nós que somos cidadãos. Principalmente se não tiver. Eu tenho que ir para o intervalo. Relacionamento entre o presidente da República com os governadores, com federais, senadores. Mas nesse ponto eu acredito que o Lula tem bastante experiência. Exatamente. E assim, ele, nas vezes em que ele esteve na possibilidade de agregar, ele se mostrou eficiente nesse trabalho. Tanto é o próprio fato de trazer o Geraldo Alckmin, um opositor ferrenho com críticas que a gente viu aí no decorrer da campanha muito contundentes contra o próprio Lula, e ele não levou isso para campo pessoal e realmente teve a capacidade de agregar esse adversário dentro da campanha dele. Bom, agora o que a gente espera é que não aconteça como aconteceu nos últimos anos do governo do PT, né? A corrupção. É a única coisa que a gente não pode esperar, não pode acontecer isso, que volte a turma para fazer aquilo que foi feito. Né? Exato. Porque aquilo ali é uma realidade, aquilo não é mentira, aquilo todo mundo viu, né? Então a gente espera que isso não aconteça de novo. A história é outra agora, né? 8h49, nós vamos para o intervalo. As empresas do Grupo Patense, Minas Safra Brasil e Funerária Patense tem planos de assistência funerária, atendimento funerário com valores acessíveis e também desconto em hospitais, clínica médica, laboratórios, dentistas, entre outros. E agora também desconto de 10% a 15% na sua conta de energia. Maiores informações, Funerária Patense, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre. Acesse grupopatense.com.br ou ligue 3821-5597, 3823-8362. É intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Você conhece a tarifa social de energia elétrica? O benefício garante descontos de até 65% na conta de luz para famílias inscritas em programas sociais como CAD Único ou BPC. Solicite o cadastro no site ou em uma agência da CEMIG. Saiba mais em cemig.com.br. CEMIG, há 70 anos, transformando a vida dos mineiros com a nossa energia.
Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Ei, você está ligado nas novas delícias que a Copatos preparou para você. As bebidas lácteas chegaram para conquistar seu paladar e o seu coração. Nos sabores chocolate, cappuccino e milho verde. Cremosas, leves e ricas em cálcio. São a opção perfeita para deixar seu lanche ainda mais especial. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das lojas de leite e derivados da Copatos ou supermercado mais próximo de você e experimente. Essa é a Copatos, sempre presente. A Associação Médica de Patos de Minas anuncia curso de formação para secretárias de médicos, módulo iniciante, dias 4, 5, 11 e 12 de novembro. Inscreva-se já pelo WhatsApp 9772-6483. Outras informações pelo Instagram da Associação Médica. Aproveite a oportunidade e qualifique-se. Vagas limitadas. Realização: Associação Médica Regional de Patos de Minas e Portal Desenvolvimento Humano. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h51, Dornelis Imóveis e o Residencial Luiz XV. Olha, são apartamentos de 2 quartos com suíte, sala, copa, cozinha. 1, 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, tem esquadrias em alumínio, tem elevador inox, o prédio é sempre partilhado. É ali na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos. É um melhor investimento para você. Bairro Jardim Paraíso, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas: Dornelis Imóveis, 999750403, 999750493. Comprar, vender seu imóvel, acesse dornelisimóveis.com.br. Ô, Diva, agradece o povo aí. Dá pra rodar mais um áudio aí. Mais um? Então tá bom. Porque o nosso tempo aqui já foi. Vou colocar mais um aqui. Beleza. Quem tá falando? Fala aí. Vambora. Bom dia, Jota. Bom dia. Fala. Jotinha. Fala, Adair, isso aí. Mas quer que a gente confie em política, só tá difícil. O cara ganha em 14 estados, mais do Distrito Federal, o outro ganha em 12 e ganha política. Me explica esse trem. Como é que é essa contagem? Daí são os números, né? Essa aí é fácil de decifrar, números, né, doutor? É número de eleitores. É número de eleitores. Apesar de ganhar, se você ganhar no estado que o número de eleitores é muito menor, não vai fazer a mínima diferença. Parabéns pelo debate, Vilda Xavier, obrigado pela participação. Tem mais aqui, quem mais? Alô, Fufuzinho, bom dia, tá dizendo assim, bom dia, Fufuzinho. A democracia é garantida no país, mas é terrível entregar a presidência para o partido mais corrupto da história do Brasil, e quem vai sentar na cadeira da presidência é um condenado com provas, que teve anulação por prescrição de tempo. É o que tá dizendo aqui o Fufuzinho. Falou, Fufuzinho, muito obrigado. É o Neto Sojado. Bom, a Fátima Magalhães, bom dia, Fátima. Não, ela tá dizendo assim, não tem nada a ver com política, mas ela quer agradecer a Fátima Magalhães, a tia Fatinha lá do Mamoré, junto com todos os familiares na Magalhães, agradecendo a todos aqui, inclusive nós da Rádio Clube, pelo carinho e palavras de conforto dedicado a nós pelo passamento da mãezinha dela, né? Na última quarta-feira. Ela está agradecendo aqui as palavras de conforto e carinho a você, Fatinha. Nossos sentimentos ainda, tá? Eu sei que é um momento difícil, um momento de dor, mas força, viu? Superando tudo aí. A vitória é da maioria, mas também é principal. Principalmente das minorias, vitória da democracia. Quem passou mensagem foi, não colocou o nome não, só colocou aqui um apelido, Caçador de Mim. Não dá mais tempo. Deixa eu pedir o doutor uma avaliação final aqui, Zé Afonso. Nós sabemos que o prefeito Falcão é Bolsonaro, trabalhou para o Bolsonaro, apoiou o bolsonarista o Zé Vito, que inclusive prometeu verbas. E agora? Pode afetar Patos, Zé Afonso,
doutor Douglas, essa questão aí ou não? Ou esse dinheiro já está garantido, será? Olha, a depender do discurso do Lula de ontem, de forma nenhuma, né? Ele disse que não vai fazer distinção de quem votou ou não nele, que ele realmente vai trabalhar em parceria com todos os prefeitos e governadores, independentes de partido. Eu não sei se isso vai funcionar na prática, mas... a depender do discurso, o que a gente tem é isso. Porque esse orçamento secreto, ele falou que vai acabar com ele. Ele então, já colocou essa questão. Mas um ponto que a gente coloca também, que a capacidade talvez que o Lula tem de conversar, talvez ele crie uma opção a isso, de forma que não seja o orçamento secreto, mas que realmente os recursos cheguem. Que não seja um mensalão e nem um petrolão, sim, né? De forma nenhuma. Não é isso que a gente espera, né? A gente não quer que o dinheiro público vá para o bolso de ninguém. A gente quer que vá para as políticas públicas e que beneficie a toda a população. Dá uma última. Acho que nem quem votou nele aceitaria de forma isso, nenhuma, né? ninguém espera aí por isso. Porque quem votou nele, evidentemente, está esperando que ele não faça nada que tenha aprendido com os erros do passado, né? Que não é aquilo que é ruim seja mudado. É verdade. Bom, agora essa questão aí também eu não acho que isso vai afetar, não. Porque política tem que ser assim, e o povo hoje sabe disso mais do que ninguém, né? E os líderes políticos têm que entender que passou a eleição, todo mundo tem que trabalhar pelo Brasil. Sim. E trabalhando pelo Brasil, está trabalhando por Patos de Minas também. Né? Mas a gente sabe que todos os políticos beneficiam os aliados. Primeiro os aliados, depois os outros. Isso é uma realidade. Sim, sim. Isso aí é indiscutível. É isso. A minha pergunta foi exatamente por causa disso. Pela proximidade que se tem. O deputado é bolsonarista. Sim. Né? E deve ter trabalhado contra. Uhum. Mas de toda forma, quando há alguma situação, o próprio Zé Eustáquio frisava muito que ele ia a Brasília, não tinha deputado e que ele ia sozinho, muitas vezes trazia recursos para a cidade. Eu acho que assim, se o prefeito tiver ainda a força, a vontade de ir a Brasília, da mesma forma que ele iria caso o Bolsonaro tivesse sido eleito, eu acredito que ele vai trazer recursos, sim. Mas o Zé Eustáquio ia a Belo Horizonte e não conseguia com o governador Zema. Então vamos colocar. E por isso que eu digo, é adversário. A questão do doutor Eli, por exemplo, do embate com o governo Zema também. Sim. Né? Essa dificuldade. Mas tem uma questão também, que na época do Zé Eustáquio, o governo estava quebrado. Né? Sim, tinha uma situação, às vezes, que criava uma maior dificuldade. Apesar de que eu acredito que a situação do Brasil para o próximo ano não é tão diferente. Não é Nós tivemos aí, já estourou o teto de gasto para esse ano em razão das dificuldades enfrentadas pela pandemia e deve estourar no próximo ano. Ou seja, os recursos não estão tão assim promissores e fartos como se imagina. A próxima administração terá sim dificuldades de gestão. Vou falar estourou, o nosso tempo estourou. Só para me finalizar aqui, até 1º de janeiro vai ser uma transição tranquila ou vai instaurar o caos? Olha, ontem o próprio Lula manifestou preocupação. Olha, eu não sei como é que vai ser, porque eu não tive contato nenhum com o Bolsonaro até esse momento. A gente espera que não se crie dificuldades, porque na verdade há previsão legal para que haja transição e ela é importante para que quem for assumir tenha um panorama real da situação do Brasil, para que possa no dia 1º, quando assumir a presidência da República, começar a trabalhar efetivamente. É isso que a gente espera. E quem votou consciente, quer dizer, sim. Né? Você não pode ficar contra essa vontade popular soberana. Exato. Isso é que é democracia. E outra coisa também com relação a Patos, Edivar, Ramalho e ouvintes, e doutor Douglas, é que o prefeito Falcão agora tem o deputado federal, Zé Vitor, para quando ele for em Brasília, junto com ele, conseguiu o que precisa para Patos. Sim. Porque o Zé Vitor assumiu um compromisso com Patos. Sim. É verdade? Foi apoiado aqui. Exato. Mas a minha colocação foi porque ele é bolsonarista. O próprio Zé Vitor ter acesso ao ele é bolsonarista. Ele é bolsonarista, mas bolsonarista acabou. Não tem Bolsonaro mais. Não tem, até 31 de dezembro tem. Ele é o presidente até 31 de dezembro. Nós estamos fazendo comparações. Sim. O prefeito tinha o Zé Vitor como aliado, o presidente era bolsonarista. A colocação é essa. O ano que vem ele não vai ter esse Zé Vitor bolsonarista.
Vai ter o Lula, é isso que eu estou dizendo, da oposição. Mas ele é um deputado. Eu sei, é lógico que a gente sabe. É lógico que a gente sabe. Nós estamos fazendo colocações. São colocações. O prefeito Falcão, caso ele tenha dificuldade, ele pode procurar outros deputados também e criar situações e alternativas. É isso que acontece. Problema, você precisa buscar a solução para ele. Na própria postagem que o Falcão fez ontem pelas suas redes sociais, ele exalta a democracia, respeita o resultado e se mostra pronto para trabalhar independente. É o diálogo, tem que fazer o diálogo, primeira coisa. Obrigado, doutor, pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder participar aqui junto com vocês do programa Debate. Muito obrigado à Rádio Clube e a todos os ouvintes que nos acompanharam. Zé Afonso, até amanhã. Até amanhã, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até amanhã, Divar. Bom dia. Agradecendo sua audiência em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, nossa cooperativa de crédito, Dornelles Imóveis, compra-venda. Acesse dornellesimóveis.com.br. Copato, sabor e qualidade sempre presente na sua mesa. Minasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, 38238362, ou acesse grupopatense.com.br. E Unipan, educação transforma. 8 em ponto, estamos fechando mais um programa, agradecendo sua audiência. Vem aí Otaviano Marques com o Rádio Ajuda. Na sequência, Adamar Gomes com o Esporte, o Bernardo Franco com o Radar. Estaremos de volta amanhã às 8 da manhã. Bom final de manhã, boa semana. Bom dia, capital nacional do milho. Debate 98, sua voz na Clube.